O amor de Deus em primeiro lugar. Aproveite agora para baixar o aplicativo da Rádio Vinhedo Web, a rádio web da Igreja Sem Placa. Com 24 horas de programação para você crescer em fé. É fácil, é rápido e edificador. Estamos aqui para falar de MEX, Mentoria Executiva. A Mentoria Executiva é uma plataforma poderosa de cursos e você pode acessar por mexconsultoria.com.br. Também no link da bio do BP Betão no Instagram. MEX Consultoria com BR traz a você cursos de hebraico, a língua de Deus, a língua original, para você poder enxergar a Bíblia colorida. Também tem o curso de neurociência, a neurociência aplicada à espiritualidade. Também a Bíblia que você nunca viu, revelações, mais de 5.000 revelações de todos os capítulos da Bíblia. Essa você não esperava e você vai ter tudo isso à sua mão. MEX, Mentoria Executiva, tudo que você precisa para o seu próximo passo. MEX você acessa, MEX você confia, MEX você maximiza. Vem comigo, vem. Shalom Adonai. Aleluia! Sejam bem-vindos ao dia 1º de janeiro de 2026. Melhor ainda, sejam bem-vindos ao ano da trajetória quântica da noiva. Eu estou aqui com você, eu sou a Karina e nós estamos juntos nesse apacentamento mútuo que é o corpo de Cristo, esse corpo místico aqui na Terra, aonde eu falo, você é abençoado, você compartilha aí nos comentários, eu sou abençoado e somos amplamente supridos com essas porções de mutualidade. Irmãos, como aprendemos coisas em 2025, não é verdade? Eu quero já te convidar nessa manhã de primícia a você pegar o teu café, pegar aí aquilo que você já separou para o café da manhã. Vem com o teu café que eu tô chegando com um pão fresco de revelação, de novidade, da palavra de Deus poderosíssima. Ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Você tem vida. Poder de Deus, eficácia, é aquilo que funciona. Olha quantas coisas que as pessoas querem fazer funcionar, quantos conselhos, né? Quantas situações para as metas de 2026. Sabe o que funciona? A palavra de Deus funciona. A palavra de Deus, ela é verdade e a verdade te liberta. Estamos hoje aqui porque sobriamente podemos celebrar esse novo ano e esse novo ciclo, dar as boas-vindas a esse tempo, ou esse tempo está te dando as boas-vindas, te convidando para você viver o novo e viver também um renovo. É maravilhoso, você pode continuar. Ontem foi dia 31 de dezembro e você pode hoje estar no 32 de dezembro e amanhã 33 e assim você vai continuando aquilo que ficou para trás. Ou você pode deixar para trás o que para trás fica, encerrar esse ciclo com alegria. Saber que tudo aquilo que você buscou foi entregar um testemunho válido ao Senhor e recomeçar no dia de hoje. Imagina que nesse último ano a Terra ela deu a volta ao redor do Sol, né? Essa volta, esse ciclo completo ao redor da luz, do calor. Quantas coisas vivemos, né? 365 momentos de pôr do sol, de nascer do sol, da Terra também estar diariamente girando em torno de si mesma. Olha quantas coisas em movimento e o tempo todo estamos nessa movimentação e mais do que isso, no mover de Deus, que pela sua palavra sustenta todo esse sistema, todas as órbitas, sustenta tudo na força do seu poder. Irmãos, que maravilhoso! Então, a Terra encerra um ciclo, estamos iniciando um novo ciclo. Mais uma volta, mais um a cada dia e todo dia. E eu quero te convidar a você nesse ano buscar a palavra como nunca e sempre, para que você tenha uma busca tão real. Nós vivemos 2025, no ano de preparação da noiva. E é uma preparação, isso não ficou no ano de 2025, porque a preparação ela é até a volta de Jesus. Nós continuamos nessa preparação e agora numa trajetória quântica da noiva. E quando você vai entrando nessa questão, nessa visão quântica de tudo, todas as coisas vão trazendo significados profundos. E você começa a entender que colapso, né? Nós temos a tendência a falar que, sei lá, alguma coisa entrou em colapso como algo negativo, mas colapsar é justamente romper
né? É você entrar num novo nível de possibilidades e você começa a enxergar que não existe nada que é contrário a você aqui, mas as coisas estão acontecendo buscando uma reação de testemunho válido ao Senhor para te colocar em caminhos mais altos. E esse amadurecimento, que é mesmo a preparação da noiva, porque preparar a noiva é amadurecer a noiva, vai nos trazendo entendimento de que precisamos caminhar nessa dimensão quântica, aonde você não tem mais uma partícula onda, onde uma coisa seria partícula, outra onda. Não, eu tenho na visão quântica a partícula onda. Eu tenho esse mover o tempo todo, eu tenho essa junção que o Senhor faz, o Senhor trazendo as incertezas como uma convicção de possibilidades. Aquilo que de repente traria insegurança para você é uma certeza de que existem possibilidades e caminhos e quantas probabilidades, né, de coisas acontecerem. Não por uma energia positiva, não, a energia é a palavra, é o Espírito. Ela é positiva sempre, aleluia, né? Mas não em algo que eu posso produzir, num pensamento, era isso que eu queria falar, um pensamento positivo, vou ficar só pensando coisa boa, pensando coisa boa. Você não precisa pensar coisa boa, você precisa pensar as coisas do alto. Porque se nós entrarmos naquilo que é bom e naquilo que é ruim, é o bem e o mal. Mas quando eu recebo da vida, eu não classifico o bem e o mal. Eu classifico o que é vida. Eu tenho uma nova classificação, verdadeiro e falso. E nós desejamos o verdadeiro. Quanto mais você busca essa verdade, quanto mais você vai sendo afinado pela realidade, menos você consegue ter comunhão com aquilo que não é real. Ainda que seja bondoso, não é verdade? Ainda que seja educado, gentil, não é real, não tem comunhão. E a comunhão do Senhor é mesmo uma unidade. E nós vamos viver, eu li essa semana um termo que fala êxtase de unidade, né? Como êxtase de unidade, de ser um só, de sabermos que somos um só e que pertencemos uns aos outros. Por isso, quando eu cuido de um irmão, eu estou cuidando de mim. Nós somos extremamente individualistas, né? Nas nossas decisões e como vivemos a nossa vida. E o Senhor quer nos arrancar disso. Você está ligado, interconectado. Nós somos da mesma origem e nós precisamos enxergar isso. As nossas diferenças aparentes nos separam demais. Ai, tá aí, é um pouco diferente, gosta assim. Nós ficamos muito presos naquilo que é muito raso. E na profundidade, todas as coisas estão ligadas, estão contando uma história e elas exigem uma continuidade. Irmãos, esse dia 1º, que você tenha uma primícia no altar de Deus hoje, para você realmente falar, olha, eu quero essa primícia, me consagrar ao Senhor para um ano especial, para um ano cheio da presença do Senhor, lendo, buscando, sabe? Não é sobre fazer um compromisso de devocional diário, porque às vezes nós entramos no ano assim, né? Eu já entrei muitas vezes assim, vou fazer um devocional porque eu vou ler a Bíblia todo em um ano, nós ficamos assim categoricamente organizados, religiosamente abençoados. Não é isso. É sobre você mergulhar na palavra com uma intencionalidade da busca, de conhecer mais o Senhor. E, claro que tem dias que você está cansado, enfim, mas que você vai buscar mesmo assim, mesmo cansado. E não para dizer que você bateu a meta da tua leitura, mas para dizer que você mergulhou no mover de Deus e não se deixou levar por qualquer distração. E eu quero te convidar a você ler nesse início de ano o livro de Atos e Apocalipse, a revelação. Começa a buscar e o quanto essas duas leituras falam da trajetória quântica da noiva e vai trazer para você entendimento e vai te dar esse mergulhar na palavra e na profundidade do Espírito. O Senhor disse para João, sobe para cá. Ele arrancou João de uma trajetória natural, de alguém que estava exilado, preso na ilha de Patmos, e trouxe ele para um caminho mais alto. Que caminho é esse? É o Espírito, a trajetória quântica da noiva. É um caminho que só pode ser trilhado no Espírito. Irmãos, é desafiador, né? E eu falo essas coisas nessa manhã, pensando, Senhor, o quanto eu preciso estar alinhada com essa palavra, o quanto eu preciso quanticamente olhar todos os cenários, porque nós precisamos ser observadores,
para poder enxergar aonde o testemunho vai ser entregue, aonde as coisas estão acontecendo. E há muitas coisas partem do próprio observador, daquilo que você vai determinando e você vai nomeando e se relacionando. E aleluia, para que esse tempo seja um tempo de crescimento, que você não fique travado, limitado, bloqueado em alguns termos que você está ouvindo, que são diferentes, né? Muitas pessoas acham que alguma coisa pode estar misturado. Não entra nisso. Quando você é limpo, quando você é puro, tudo é puro. E aí você absorve todas as coisas com a profundidade do Espírito, com a revelação que vem do alto, e isso te acrescenta, isso te abençoa. Aleluia. Eu quero então começar aqui nessa manhã, lendo aqui um devocional, claro, de sempre aqui. Opa, aqui tá aqui. Essas meditações para maltrapilhos, e essa eu nunca li aqui, nem no programa de rádio aos sábados, que é sobre o amor de Deus. Quero iniciar então, hoje é um devocional, né? É um devocional onde você tem uma leitura diária e que você tenha mesmo as suas leituras, não por uma obrigação, mas por uma busca e uma disposição. Eu quero compartilhar, já que hoje é dia 1º, vou compartilhar aqui o escrito do Brennan Manning, sempre, eu acho que 2025 foi o ano que eu mais compartilhei livros, porque foi o ano que eu conheci e me aprofundei nessa literatura. Inclusive, hoje eu quero iniciar já a leitura do livro do Evangelho Maltrapilho outra vez, porque eu li em janeiro de 2025 e foi muito edificada, entendi tantas coisas e entendi que eu tinha que buscar muitas outras e fui atrás. Eu acho que eu li praticamente todos os livros, né, desse escritor. Se eu não li todos, irmãos, eu li 95% com certeza. Uma outra porcentagem eu não acessei, não tinha disponível. E aqui ele diz assim: o amor de Deus não depende de coisa alguma, e é o fato de não depender de nada que nos dá segurança. Bastava estarmos fiados em qualquer coisa que fizéssemos para que então, desabando essa coisa qualquer, o amor de Deus também ruísse. Mas com o Deus de Jesus, isso jamais é possível. As pessoas que percebem isso conseguem viver de modo mais liberto e com mais plenitude. Lembra-se de Atlas, que carrega o mundo inteiro sobre os ombros? O Atlas, irmão, aquele livro, sabe? Que tem o mundo inteiro. Temos também muitos Atlas cristãos que equivocadamente carregam o peso de tentar merecer o amor de Deus. Mesmo a simples observação da vida dessas pessoas é deprimente. Sabe o que eu gostaria de dizer ao Atlas? Largue esse globo e dance sobre ele. E para esses Atlas cristãos exaustos, largue sua carga e construa a vida sobre o amor de Deus. Não precisamos fazer por merecer esse amor, nem somos responsáveis por sustentá-lo. É um dom gratuito. Jesus chama a plenos pulmões. Venham a mim todos vocês, Atlas, que estão cansados e acham a vida um fardo, e eu os aliviarei. E aqui Jeremias 31:3, e tinha que ser um texto de Jeremias para começar esse ano, aleluia. O Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Oh, Senhor Jesus, Ele nos ama com amor eterno e nos atrai com esse amor, nos atrai com amor leal. Glória a Deus, porque você pode desfrutar de um amor eterno e de um amor leal. E o que nós fazemos? Ficamos presos na religiosidade dos nossos pecados, nas acusações, e ficamos buscando culpados para tentar aliviar a nossa culpa ou pecados de outras pessoas para nos sentir limpos, né? Essa é a dinâmica religiosa e pesada, né? E maligna, humana. Mas quando você desfruta do amor de Deus, esse peso vai embora e você tem esse amor para desfrutar. Esses dias eu estive mais tempo na praia, né? E quantas vezes eu estava na praia e eu não conseguia estar lá, porque eu tinha compromisso. Eu tinha escala na igreja, né? E eu servia ao Senhor na praia, né? Senhor Jesus, na cidade, numa cidade praiana, no pleno verão, e a gente tinha escala o dia inteiro. Enfim, eu não estou criticando as escalas, né? As coisas têm que ser realmente organizadas, mas falando da minha experiência pessoal, eu estava lá e pensando o que eu tinha que fazer, então não estava. E nesses dias, nesses últimos anos, onde eu entendi que a minha escala é a disposição, né? Um servir pela demanda do Espírito, né? Por incômodo mesmo do Espírito. Então, eu tô na praia e eu tô desfrutando de toda a criação de Deus. Eu não tô ali para
ter um entretenimento de verdade, mas para desfrutar da vida do Senhor, de toda a criação. E toda vez que a gente entra no mar, o Benjamin repete aquilo que eu sempre falo. Isso aqui foi tudo que Deus criou para nós. E é verdade. E quando eu entendo, eu saio dessa preocupação. Há muitos anos atrás, eu acho que talvez uns 10 ou 12, eu era dirigente também, né, de uma igreja, um ministério também na praia. E a igreja, de repente, ficou vazia, né? Final de ano, início de ano, acho que já era janeiro, assim, vazia. As pessoas na praia até tarde. Na época tinha horário de verão, então, irmãos, era 8 horas da noite, sol trincando ainda. E a igreja não tinha ninguém. E eu pensei, por que a gente não vai pregar na praia, então, né? Porque nós ficamos condicionados, né? Esperando alguém vir na igreja e aí não vem ninguém, aí reclama de quem não veio e ainda quer falar que o outro não teve zelo, né? Diz que é uma rebelde. E então, irmãos, fomos à praia e as crianças, o Ministério Infantil Kids era a água, as crianças brincando com bola e as pessoas ali, os ajudadores, né, cooperadores da igreja ali auxiliando. Eu estava ministrando, teve dança, os meninos do hip hop estavam lá na areia e nós evangelizamos ali, expressamos o amor de Deus naquele ambiente e foi maravilhoso. Em vez de você ficar enfiado em 4 paredes, achando que vem alguém aqui, faça alguma coisa, que alguém vem aí velar e adorar a tua fidelidade, vai amar as pessoas, saia das 4 paredes de você mesmo para amar quem precisa ser amado, derramar esse amor que você tanto prega. Olha, falamos tanto de amor, e exigimos amor. E por que não expressamos esse amor? Que possamos sair da religiosidade, das 4 paredes que estão dentro de nós. E nesse ano, que é o ano da trajetória quântica da noiva, você vai entender, não sei se você conseguiu assistir ontem a live das 19 horas com o Bispo Betão, onde é a trajetória quântica do noivo, no testemunho de gerar a si mesmo. Gerar a si mesmo. Aonde? Em nós. Oh, meu Deus, mas eu sou a noiva e ele nasce em mim. Como assim? Ele está sendo gerado. É porque é quântico mesmo, É quando você segura o pão, e isso é bem quântico mesmo, Eu estou segurando um pão que me segura quando nós participamos da ceia. Eu lembro que eu ouvi o Bispo Betão falar isso, acho que em 2019, 2018, e ele falou, nós estamos segurando o pão, só que na verdade é o pão que nos segura, porque o pão é o corpo, é quântico. De fato, é isso mesmo que está acontecendo, e você começa a ter nessa observação uma percepção quântica e profunda das coisas que te acontecem, para que você possa realmente enxergar as coisas com profundidade e se relacionar nessa profundidade, entregar um testemunho real, saber que a tua vida não está aqui de passagem para viver logo e mostrar que você teve muito sucesso, não, para que você viva os teus dias na intensidade do Espírito, entendendo quem você é, aquilo que você carrega, sem omitir nada. E então, eu quero ler aqui também um texto que o Bispo Betão escreveu. Se você não assistiu a live de ontem, você assista. Você não fique de fora, você não negligencia a palavra que está sendo liberada, Tem um grupo também no WhatsApp, onde nós enviamos semanalmente todos os temas dos dias, os temas diários. E não são temas, não temas, e sim uma direção para a tua vida. Então eu leio aquilo e eu já entendo no meu espírito a guerra que está travada, aquilo que eu preciso responder, e isso é maravilhoso. É isso que nós temos que viver, em nome de Jesus. Eu quero ler também algo que está aqui no livro de Salmos, para nós entendermos esse amor, esse encontro. E eu quero também, irmãos, falar aqui e ler o que o bispo escreveu, até para compartilhar e lembrar você que nós estamos nesse dia numa primícia das frequências rompedoras. Ah, que maravilha! Eu fiquei tão feliz com essa primícia. Fiquei feliz porque é primícia, fiquei feliz porque são frequências rompedoras, é a primeira quinta-feira de frequências rompedoras do ano de 2026 e sempre essas direções, esses temas diretivos de cada dia, eles são fortes, O tema em si, esses nomes já são fortes, são palavras já que vibram o nosso espírito. E então, hoje é a trajetória da prioridade e o testemunho da renúncia. Amém. Era para mim essa palavra. Glória a Deus. Aqui diz assim, Marcos 1, 16, 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E o Senhor disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de pessoas, de gente.
Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai no barco com os empregados. E então aqui, irmãos, nós temos Lucas 2, 46, 49, que fala: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, e todos os que ouviam, né, que era um menino de 12 anos falando que era Jesus, ficavam maravilhados. E então, logo que os pais viram ele, todo mundo se admirava da sua inteligência. Os seus pais viram ele, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura, né? Porque eles estavam há 3 dias procurando Jesus. E Jesus tem uma marca de 3 bem forte aqui, né? Glória a Deus. E é de fato isso, né? Porque Jesus, ele foi encontrado 3 dias depois, ressurreto, 3 dias depois da sua morte, ao 3º dia, cheio de vida e agora encontrado em nós. Glória a Deus. E então, ele fala assim: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai. Ó, Senhor, entendendo a sua verdadeira origem e desligando o natural. Então, irmãos, isso é renúncia. E aqui fala em João 7, 3 a 6. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe esse lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz, porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus queriam nele. Irmãos, isso me consola tanto. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus queriam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. E havia grande murmuração, agora é versículo 12, a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros não, né? Irmãos, olha quantas nós vemos aqui nessa palavra. Nós vemos o testemunho mesmo da renúncia, porque o Senhor Jesus tinha uma prioridade. Ele chamou seus discípulos e ali eles também deram um testemunho de renúncia, porque eles estavam no seu trabalho, estavam ali lançando as redes. Eles renunciaram àqueles peixes que podia suprir, né, os peixes que eram o seu suprimento, para serem supridores, para serem resgatadores. Saiu a prioridade, entre a prioridade e o propósito, chamado. E Jesus a mesma coisa, renunciando àquilo que é natural, família natural, se desligando. E aqui, irmão, cabe muito esse texto. No Salmo 45 fala assim, versículo 12: ouve e olha, filha, inclina os teus ouvidos e esquece do teu povo e da família de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, honra-o, pois ele é teu Senhor. A filha de Tiro virá a ti, trazendo presentes, os ricos entre o povo te pedirão favores. A filha do rei está esplêndida dentro do palácio, suas vestes são enfeitadas de ouro. Será conduzida ao rei em vestidos de cores brilhantes. Glória a Deus, acho que até aqui. E vão ser levados com alegria e regozijo e entrarão no palácio do rei. Aqui, irmãos, quando fala exatamente essa parte, ouve e olha, filha, inclina os teus ouvidos, esquece do teu povo e da família do teu pai. É uma renúncia, porque quando nós somos um com o nosso noivo, nós temos a configuração de que o homem deixa a sua casa e ele e a sua mulher vão ser um só. É uma configuração maravilhosa de Cristo e a igreja. Então nós renunciamos o que é natural para sermos um com Cristo e temos nele essa trajetória quântica, e você não fica mais sofrendo pelas dores naturais, pela origem natural, mas sim por aquilo que é espiritual e que o Senhor deseja que você gere no teu espírito. E então você vai rompendo com situações e maldições e coisas que perduram na tua casa, porque você foi apresentada a esse rei, porque você agora é uma com ele, porque nós somos um com esse rei que é Melech. É o nosso rei. Então você deixa essa renúncia, ela é maravilhosa porque ela te faz enxergar no espírito todas as coisas. Essa renúncia te faz produzir um resultado no espírito. Então você tem hoje, nessa frequência rompedora, uma renúncia, uma prioridade e uma renúncia. E eu creio que as nossas frequências rompedoras,
elas são mesmo a nossa renúncia que ecoa em todo o ambiente. Você ecoa o teu espírito, a voz do teu espírito ecoa e ela vai reverberando e essas ondas vão rompendo, perturbando, sabe? Vão tocando os ambientes e trazendo recurso e trazendo a graça de Deus e movimentando todas as coisas. É assim que o Senhor faz e é assim que nós andamos. Eu desejo profundamente que você nesse ano poderoso da manifestação dessa noiva quântica, dessa trajetória da noiva quântica, nesse caminho que você tenha essa manifestação do Senhor, a manifestação da aliança, a manifestação da unidade, essa expressão, esse êxtase de unidade, aonde você sabe que você pertence, que você é para o teu amado. Tem esse texto de Cantares, eu sou do meu amado e ele é meu, inclusive eu tenho aqui. Tatuado em hebraico, mas eu tenho também só a primeira parte, eu sou, e não é do meu amado, no hebraico está eu sou para o meu amado e ele é para mim. E aqui eu tatuei eu sou para o meu amado. Sabe o que é isso? É te dar uma direção, uma função. Assim como a macieira para produzir maçãs, eu sou para o meu amado, eu sou para o meu Senhor, eu sou para o meu Rei. Eu vou entrar por essas portas, o meu Rei está me aguardando. E nós vivemos esse amor e essa intensidade de amor, porque nos entregamos totalmente. Isso é renúncia, isso é mesmo um sacrifício, é mesmo a tua entrega. E você vai definir mesmo essa frequência rompedora nesse dia, com a tua voz, uma frequência rompedora de ter uma primícia nesse altar. O que é um altar? Altar é lugar de comunhão, é onde une terra e céu. É o altar. Os altares que Abraão edificou foram altares que uniram a terra e o céu. Não é verdade? E ele tinha uma promessa que estava na terra e estava no céu. A areia do mar, as estrelas do céu. E o que conectou essa realidade da promessa? Os altares que a sua trajetória comportou. Altares, entregas, renúncias, sacrifícios. Sim, essa é a nossa trajetória, consagrando tudo ao Senhor. Não fique preocupado de perder algo quando você consagra tudo, porque a tua consagração define a tua segurança. E é assim que nós andamos. Então, nessa trajetória de prioridade, você vai entender o testemunho da tua renúncia. E sabe que às vezes renunciar é tão difícil, porque parece a ovelha muda, parece que nós não nos defendemos, parece que fomos injustiçados e a perseguição fica mais latente. E sim, é tudo isso. É tudo isso e tudo isso compõe um testemunho. Não se defenda, deixe o Senhor fazer o que tem que ser feito. O Senhor Jesus, Ele entregou a sua vida. Não parecia assim que de repente prenderam Jesus, crucificaram Jesus. Meu Deus, Ele não fez nada. Não, Ele fez tudo. Ele é quem entregou a sua vida espontaneamente. É isso que você precisa ter convicção. Eu me entrego nessa renúncia espontaneamente, ainda que alguém ache que está me manipulando, ainda que alguém ache que está mandando, né? O que venceu, que se achou vitoriosa em cima de um fracasso. A verdade é que esse fracasso é só um rótulo que colocaram na verdadeira soberania de quem se entrega espontaneamente. Glória a Deus, irmãos, maravilhoso. Maravilhoso é ter o Senhor e ter a sua palavra. Eu tô aqui falando nessa manhã, nessa primícia, quero te convidar a você, antes aqui do louvor que nós vamos ter, que você faça a tua entrega nessa manhã, faça mesmo a tua oferta, a tua primeira oferta desse ano, a tua primeira oferta, a tua primícia, nessa quinta-feira, dia 1º de janeiro de 2026, de toda uma trajetória, tem mais aí alguns bons dias, né? Glória a Deus, muito bom dia hoje para você. Mas nesse dia existe só um dia primeiro e a tua primícia hoje vai ser a tua consagração. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Entrega a tua oferta, faça o teu propósito, faça e estabeleça uma consagração. Daqui a pouco eu tô voltando para a gente continuar junto a próxima meia hora desse programa, desse bom dia, e glória a Deus porque é um bom dia inteiro na presença do Senhor, inteiro. Enquanto for dia 1º, é dia de primícia, é a bênção do Senhor sobre nós.
Yeah.
Yes, yes! Voltando aqui, você acabou de ter esse momento de louvor. Primeiro louvor desse dia, 1º de janeiro. E eu quero continuar, fiquei de ler aqui o texto que o irmão Bispo Betão postou. Nós temos agora um Instagram bem quântico, né? Que é Palavra Quântica, palavra.quântica. Nessa Palavra Quântica você tem aí alguns escritos muito muito especiais, trazendo conceitos espirituais nessa perspectiva quântica, nessa percepção, né? Percepção quântica. E a gente vai até adequando, né, o nosso vocabulário. Você vai adequando as palavras, porque a palavra ela é tão forte, né? Eu sempre falo isso e eu vou repetir, a primeira vez que eu vou falar isso em 2026, em que a palavra, ela ganha, quando ela tem origem no espírito, ela ganha uma expansão nos nossos lábios, ela encontra espaço em nós e ela ocupa ambientes. Tem palavras-chave para a tua oração, né? Palavras tão ricas, né? Às vezes eu tô lendo a Bíblia e tem aquela palavra cristal, assim, que brilha. E você pega esses cristais e você vai guardando, porque eles vão compondo a tua oração, vai cristalizando a tua caminhada com palavras reais, com a realidade da palavra. E glória a Deus. Eu fiquei então de ler aqui esse texto maravilhoso, totalmente na percepção quântica, e você precisa entender isso, né? Esse quântico, essa trajetória quântica, ela é um processo. E ela, na verdade, é como se a gente fosse comparar uma nota musical isolada e uma melodia. Quantas possibilidades dentro de uma melodia, né? E pouca possibilidade, quando eu estou tocando uma nota só, eu tenho essa possibilidade, mas uma melodia não. Eu tenho a dinâmica da música, eu tenho as notas, né? É tudo muito mais variável. Meu cabelinho 2026 aqui. Glória a Deus. Mas então você vai entendendo que é uma construção. Então essa trajetória não é um caminho que está pronto, mas é o todo dia, é uma construção de unidade, de comunhão, de satisfação com o Senhor. E essa satisfação, irmãos, eu acho que é algo que nós precisamos buscar mesmo como corpo de Cristo. Nós somos a noiva. A guerra da mulher é sempre a satisfação, não é verdade? Assim, o que mais existe na Terra é mesmo mulher insatisfeita. Não, falta uma satisfação e só há satisfação no Senhor. Então agora não querendo falar de homem e mulher, mas sim da noiva, né? Enquanto a mulher do noivo, o inimigo quer trazer uma insatisfação. Sabe o que é uma insatisfação? A religiosidade. Onde você faz todas as coisas e continua insatisfeito. Porque quando você é livre, e quando você tem um culto racional, e quando a tua vida presta um culto ao Senhor, a tua satisfação está no Senhor, está em quem recebe esse culto e não na plateia que está assistindo esse culto, mas sim na comunhão legítima, você e o Senhor. Eu renunciei à minha origem natural, porque agora eu tenho um rei. Glória a Deus, porque esse rei e a sua comitiva estavam me esperando. Irmãos, que esse amor e esse romance divino, né, na sua maior pureza que existe, possa ser o nosso desfrute desse ano, nessa trajetória, construindo e vivendo tudo com base nesse amor, com a realidade desse amor. Ele nos amou primeiro. E se nós pudéssemos desconstruir todas as coisas que aprendemos, de tempos em tempos, talvez anualmente, para nos abrirmos, né, para coisas novas, isso seria maravilhoso, porque os velhos conceitos, não é que eles estão errados, mas eles nos deixam petrificados, né, em muitas coisas, engessados. E o Senhor quer o mover, o Senhor é o fluir. E aí você flui naquilo que o Senhor te direciona, em pequenas e grandes coisas. Sabe, eu tive uma experiência na praia esses dias, de comprar algo, né, para o Benjamin, e não era o valor, mas algo me incomodou de não comprar, de não deixar aquele dinheiro ali. E aí aquela insistência, né, não sei o que, bababá, leva, ai, tá barato, mas não é sobre levar, tá barato, também vou gastar, não. E olha que eu não sou assim, eu não tenho miséria com essas coisas, mas senti desconforto. Meu Deus, acho que não deu 15 minutos, aquilo que eu comprar estava na mão do Benjamin, sem recurso nenhum, mostrando que o que o Senhor quer nos dar, vai nos dar, que não tem retenção nem nada, mas que nós não colocamos o nosso recurso naquilo que nós não cremos, né? E o Senhor vai lá, move e mostra que Ele governa todas as coisas e Ele traz novas possibilidades. Aí colapsou em novas possibilidades, e isso é a trajetória quântica, né? Aonde você
tem uma melodia e não uma nota isolada. Glória a Deus, porque isso são todas as probabilidades. E nós temos essa evolução de probabilidades, as coisas vão encostando, batendo né, ecoando, vibrando, e tudo vai se movendo. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E hoje, logo hoje que você tem essa frequência rompedora, as coisas vão vibrando para romper, como em Jericó, em que aquela frequência de unidade, sim, ali um êxtase de unidade, onde todos em uma só voz, né, eles gritaram juntos depois de permanecer no processo de silêncio, apenas rodeando, andando, mas sempre avançando, e assim a nossa trajetória, nós avançamos em meio à guerra, em silêncio. Tem o toque da trombeta, mas tem um momento em que nós vamos falar, e quando essa manifestação de unidade, que não é só sobre gritar junto, mas porque rodeamos juntos, porque a frequência dos nossos pés batendo, a terra está vibrando, a nossa marcha. E aí, de repente, vem tudo abaixo, vem as muralhas de Jericó, enormes, que pessoas moravam nas muralhas, né? Numa cidade fechada, onde ninguém entrava e ninguém saía. Mas, de repente, num grito de unidade, tudo vem abaixo pela frequência de um povo vencedor, pela frequência do Deus da guerra que habita em nós. Isso é glorioso. Isso mostra que é o Senhor que está à frente, que nada vai ser impedimento. É uma frequência que rompe. Podemos agora ir lá para o Novo Testamento, numa prisão onde está Paulo e Silas, né? Os dois presos num tronco. De repente, à meia-noite, ao som de um louvor, de uma frequência de quem é livre, de repente um terremoto, e as prisões se desfazem, as celas abrem e eles estão livres ali. Por que eles estão livres? Por causa de uma frequência rompedora de liberdade que era o que eles já carregavam. Irmãos, nós não somos o que parece, nós somos o que realmente somos. Nós somos a nossa essência, somos essa voz, somos um espírito, uma frequência que vibra. Meu Deus! Então, esses momentos onde todas as coisas vão estremecendo, onde há um terremoto, há mesmo uma estrutura abalada por causa de uma frequência rompedora. Ó Senhor Jesus, a frequência de Jesus, Jesus falava uma frequência. Tem uma hora que ele fala, sou eu. E o que acontece? Aqueles que queriam, os guardas queriam pegar, foram longe, uma frequência, aquela vibração de autoridade. Vibrou e jogou eles para longe, ficaram jogados no chão porque há um poder e uma autoridade em quem renuncia a todas as coisas, em quem confia no Senhor completamente. Então você tem aí muita realidade nesse ano, vai enxergar todas as coisas nessa percepção maravilhosa quântica, vai entender essa trajetória, vai entender as coisas que vão colapsar e que você vai ver o Senhor te fazendo avançar cada vez mais, buscando nessa palavra, em toda essa revelação, numa visão quântica, uma ótica mesmo consagrada ao Senhor, essa visão que vai te trazer revelação em tudo. Você vai ter essa informação, você vai entender, o Senhor vai te direcionar em todas as coisas, porque esse é o fluir. Eu quero ler o texto que eu falei que ia ler do irmão Bispo Betão na primeira parte do programa. Eu não li, mas eu não esqueci. Então, eu vou ler aqui para você um texto muito rico, que também está no nosso Instagram. Eu comecei a falar do Instagram, foi isso que eu acabei desvirtuando aí o assunto. Não, desvirtuando não, né? O Senhor é que está conduzindo todas as coisas. Mas temos então o Instagram BP Betão, do Bispo. Temos o Instagram palavra.quântica, para você já começar a seguir. E nós temos também hebraico.revelado. E dá-lhe ponto aí, né? É muito ponto mesmo, porque Deus não dá ponto sem nó. Aleluia. Irmãos, o texto que ele compartilhou diz assim: glória a Deus, porque no sol, na chuva, na onda, na partícula, no raso e no fundo, em tudo, aleluia, em tudo, temos um caminho que chamamos de trajetória, temos um resultado que chamamos de testemunho, e temos para 2026 uma perspectiva de entender a palavra revelada que chamamos de quântica, trajetória, testemunho, quântica. Não é o quântico que explica o mundo espiritual. Ao contrário, as leis do mundo espiritual é que definem o quântico. O mundo invisível e subatômico, com leis e dinâmicas diferentes do mundo mecânico observável.
Jesus declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. No conceito tradicional, imaginamos o caminho para o céu, a verdade de uma doutrina e uma vida sem dificuldades. Estivemos em 2025 ministrando sobre a preparação da noiva. E somos a noiva que se prepara para um encontro, para ser um só corpo com o noivo unida e não distraída, e vencendo as divisões para viver a união que nos fará acertar a trajetória que nos constitui e produzir o fruto que nos identifica. A nossa identidade está definida por sermos a noiva preparada que continua em 2026, a orar a cada dia para que o encontro de um Maranata se cumpra e que o amém do Apocalipse em nossos lábios seja a graça de um doce hálito eterno. O essencial para esse acerto é sermos fiéis testemunhas, vivendo a precisão do que Ele escreveu a nosso respeito. Ele está conosco todos os dias e nos deixou o seu Espírito para nos guiar nessa verdade, nos libertando dos dogmas religiosos para reproduzir Ele mesmo dentro de nós. Aleluia! A vida que temos não é exibida por uma classe social, mas por um sopro que formou em nós uma fonte que vai jorrar nessa corrente quântica, para colapsar realidades e produzir os testemunhos que apressam o Maranata. Aqui fala uma fonte que vai jorrar para, nessa corrente quântica, colapsar realidades e produzir os testemunhos que apressam o Maranata. Esse é o meu maior desejo para a tua trajetória quântica como noiva, fluir a realidade de um reino sem fim, até o seu fim, escrito, ser um testemunho completo da nossa carreira, também chamada trajetória. Palavra que rima com glória e com os meus sinceros votos da melhor história que você possa viver nos próximos 365 dias. Feliz ano todo, feliz trajetória quântica da noiva para cada partícula e onda de uma perfeita realidade. Glória a Deus! Que maravilhoso! Que texto lindo! Irmãos, e tudo isso resume, né? E traduz de alguma forma esse início de ano e as palavras que nós vamos viver e toda essa liberação, porque você vai entendendo no teu espírito aquilo que te conectou. E como o bispo escreveu aqui, não é que o quântico explica o espiritual, não, o espiritual é que traz toda a realidade do quântico. Quando você entende esse quântico e dentro da não localidade, nós enxergamos que tudo é espírito. Porque a não localidade é justamente um conceito de que alguma coisa interfere em outra coisa e elas não estão no mesmo ambiente. Então, como isso acontece? Que energia é essa, né? Que produz, que toca, que no aspecto positivo perturba algo, né? Eu estou aqui tocando, empurrando alguma coisa, despertando algo. Então, essa não localidade é de fato uma localização no espírito, porque você ora aqui e alguém é curado lá. Porque você entrega uma oferta aqui, um suprimento é despertado lá. E as coisas vão despertando por um posicionamento teu, você vai se movendo quanticamente nas coisas. E movendo esse espírito, enxergando que você interfere aqui e ali. E quantas coisas podem não responder à tua interferência naquele momento, talvez não naquela pessoa e naquele ciclo. Mas em algum momento as coisas estão se movendo e girando, como eu falei, a Terra está girando, né? E esse movimento contínuo que você, se estiver agora, como eu estou aqui sentada, e estiver parado, você está andando. Porque tudo está em movimento, toda a água dentro de você está em movimento, tudo em você está em movimento, você dorme e precisa ter um movimento de respirar. Não importa se você parou, se você andou, existe uma movimentação constante acontecendo, porque isso é o Senhor mostrando essa vida que você carrega. Não ignore essa vida, não ignore esse mover, mas se mova na mesma percepção, se mova em dar respostas de interferência, se mova na trajetória quântica da noiva. É a igreja avançando ao encontro do amado. Maranata, tudo que desejamos, ora vem Senhor Jesus, invocamos o Senhor, invocamos essa presença, desejamos essa presença. Irmãos, que seja esse um ano de uma entrega absoluta, aquele que é absoluto, de uma entrega inteira, integral, que você renuncie tudo mesmo, por amor desse amado, por amor a esse nome. Eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo mesmo, eu amo as renúncias. Às vezes eu fico pensando, quando isso vai acabar, né? Porque é uma renúncia constante, mas eu não quero que acabe.
que o Senhor me ensine cada vez mais o caminho dessa renúncia, o caminho dessa entrega, o caminho dessa incompreensão, porque o caminho da noiva, ele é uma incompreensão. Nós lemos o Salmo 45, né, que fala, deixa a casa do teu pai. Está dizendo, deixa esse caminho natural, deixa, eu estou te dando uma outra casa, eu estou te confiando, né, um outro ambiente, eu vou te fazer uma morada. E você precisa desligar o que é natural para viver o que é espiritual. Você precisa desligar as coisas naturais que são as nossas distrações. Família acaba sendo uma distração. Claro que você vai cuidar, né, de tudo que Deus te confiou, mas não se distraia. Ficamos distraídos nas nossas emoções, que chamamos de amor. Ficamos distraídos, né, nos nossos compromissos, nas nossas necessidades. Mas que haja um despertar nesse ano daquilo que nós realmente necessitamos. E o que você necessita é foco, é prioridade, que é o tema de hoje. Então, aguarde aí que nós teremos frequências rompedoras hoje à noite, palavra ministrada, palavra do Senhor sempre ao teu espírito. E glória a Deus, então nós vamos orar juntos aqui, né, por essa consciência, quem sabe uma consciência integrada mesmo, né, de todas essas palavras, de tudo que nós estamos recebendo, né, de toda essa revelação do Espírito, daquilo que o Senhor quer derramar nesses dias sobre nós. E você vai entender aí essas semanas, né, com esses temas tão ricos, que você tem essa percepção observável, você tem uma conexão interferente, você tem essa palavra energética, né, e olha que quanta vida, né, que nós temos nessas palavras, temos nessa realidade, você tem trajetória, tem frequências rompedoras hoje, né, realidade energética, tem esse mover, essa vida com tantas palavras que vão encher o teu espírito. Então se esvazie, né? Se esvazie de antigos conceitos, de situações que viram muros e bloqueios para viver o novo do Senhor. E o novo é um renovo. E o novo te desperta nesse dia, o novo traz a alegria do Senhor. E eu desejo, nesse momento de oração, que você consagre o teu ano ao Senhor. Faça a tua oferta na nossa chave Pix, igrejavinhedo@gmail.com. Faça essa oração agora e a palavra você já recebeu. E temos na nossa oferta o nosso louvor, o reconhecer de onde, qual é a nossa origem, a origem do suprimento, a origem da nossa força, é o Senhor. Então nós estabelecemos esse altar na nossa trajetória quântica, né? Estabelecemos altares, conectando terra e céu, sabendo que a terra recebe suprimento do alto. Nós estamos aqui nesse corpo terreno sendo alimentados por aquilo que é celestial. E eu quero fazer essa oração com você aí, aonde você estiver, com as pessoas que estiverem com você aí na tua casa. Vamos clamar, orar juntos por esse ano e agradeço ao Senhor por tudo. Eu creio que nós encerramos um ciclo e temos o novo do Senhor para esse novo ciclo, em nome de Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus, invocamos o Senhor na primícia desse ano. Olha, o nosso primeiro falar é para Ti, Senhor. Ó Senhor, que seja assim, ao acordar, ao deitar, seja sempre a nossa primeira e última palavra para Ti, Senhor. Nós ficamos tão envolvidos com as coisas daqui da terra, Senhor. Tudo que enxergamos que na verdade nem existe. Ficamos tão envolvidos, enredados, por termos alguma coisa que esse mundo pode produzir. Mas queremos, Senhor, em nosso espírito, localizados em nosso espírito, viver a não localidade. Em nosso espírito, viver a reverberação do que carregamos, o eco das ofertas, o eco da renúncia, Senhor, o eco da ovelha muda. Temos essa voz ensurdecedora, Senhor, que o inimigo não suporta, que é a voz de uma oferta, é a voz da renúncia. E queremos nesse ano, Senhor, desfrutar, renunciar à nossa casa de origem natural, para sermos casa espiritual, para sermos um com o nosso Meller. Senhor Jesus, nos desperta nessa manhã, Senhor. Nos desperta, Senhor, para sermos essa casa de pão e sermos, Senhor, abençoadores. Estamos aqui nessa primícia, declarando na trajetória quântica da noiva, a construção, Senhor, dessa trajetória, declarando, Senhor, que Tu és esse caminho a cada dia. Ó, Senhor Jesus, a vida que vence a nossa morte, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és a verdade libertadora, Senhor. Essa construção de verdades diárias que vivemos, Senhor, contemplando a eternidade, construindo a eternidade em nosso viver diário. Senhor Jesus, nos livra e nos arranca
da temporalidade de todas as coisas, de ficarmos presos ao passageiro, Senhor, e inertes e omissos quanto àquilo que é espiritual e eterno. Nos levantamos nesse dia, Senhor, ativando esse ano de 2026, ativando a trajetória quântica, declarando a nossa consciência integrada, Senhor, declarando as verdades espirituais, Senhor, declarando a nossa vida, Senhor, suprassensorial, muito além daquilo que o nosso corpo pode produzir, mas aquilo que o Espírito produz sem cessar, muito além de um corpo que é tão limitado que ele não pode expressar toda a tua profundidade e grandeza, toda a tua medida, Senhor. Em nome de Jesus, invocamos o Senhor, invocamos a medida do Senhor. Nos dá mesmo, Senhor, porque a trajetória quântica ela é obtida por uma medida e queremos enxergar essa medida, Senhor Jesus. Sabemos de todas as impossibilidades e sabemos que todas elas compõem o tudo é possível àquele que crê. Temos o tudo em Ti. Temos que tudo coopera para o nosso bem. Temos que tudo foi criado pelas Tuas mãos. Só, Senhor Jesus, temos um tudo que é completo, que é consistente, Senhor. Um tudo que nos consola. Tudo é o Senhor. Aleluia. Consagramos o tudo de 2026. Tudo é para o Senhor e tudo vem das Tuas mãos. Senhor Jesus, que o Teu nome seja glorificado em todo momento da nossa vida. Que o Teu nome seja glorificado na partícula e na onda. Que o Teu nome seja glorificado no mover, Senhor. Seja glorificado nas coisas visíveis e invisíveis. Seja glorificado, Senhor. Que a Tua voz ecoe em nós, Senhor. Que a frequência do Espírito Santo reverbere no nosso espírito, movimente as nossas águas interiores, trazendo um grande mover de limpeza, de libertação, de rompimento. Rompemos nesse dia frequências rompedoras. Colocamos essa voz rompedora no ambiente. No ano de 2026 e nessa primícia, Senhor, consagramos a Ti a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, glória a Deus. A voz falha aqui, mas o Espírito permanece. Vou tomar uma aguinha, mas eu desejo que você nesse dia seja estabelecido na força do Senhor, na graça de Deus. Feliz dia 1º, feliz trajetória quântica da noiva, feliz todos os dias desse ano. Que nada roube a tua convicção, a tua alegria no Senhor, a verdade que você carrega, que você saia da condição religiosa e venha para um grande mover do Senhor. Saia da falsa liberdade e venha desfrutar da liberdade em Cristo, em nome de Jesus. Eu quero encerrar, então, esse momento aqui, lendo um texto que está em João, e glória a Deus, declarando mesmo que é assim que nós vamos andar. Essa é a trajetória, o texto que está em João, não, que está em Apocalipse, que João escreveu, que diz assim, João, Apocalipse 4, diz assim: depois dessas coisas vi uma porta aberta no céu. João está falando. E a primeira voz que eu ouvira, a primícia que ele ouviu, voz como de trombeta falando comigo. Aleluia! Que essa voz de trombeta fale conosco. E disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito. E ele viu um trono no céu. Imediatamente, sobe para cá. Isso é conexão com o Senhor, isso é trajetória quântica. Isso é o Senhor te colocando nesse caminho, é o Senhor te falando: sai daí da ilha de Patmos, sai dessa casa de opressão, sai desse ambiente e vem para cá, que é o teu espírito esteja localizado para viver as coisas da não localidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ficando por aqui com muita alegria de ter estado com vocês nessa primícia, de poder falar nesse dia 1, quem é o número 1, de poder falar no primeiro, quem sempre vai ser o meu primeiro, e vai ser o primeiro e o último, o alfa e o ômega, que é o Senhor Jesus, de poder invocar o Senhor Jesus com vocês, os meus irmãos, e saber que tudo
tudo está consagrado, está diante do Senhor, tudo coopera para o nosso bem. Aleluia! Feliz dia 1º, feliz ano de 2026, estamos juntos e hoje às 19 horas tem palavra para você desfrutar, amanhã tem mais rádio, palavra e assim seguimos todos os dias desse novo ano com palavra, louvor e oração. Shalom!